Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com o nosso Em Foco no Congresso, analisando aí as últimas notícias e repercussões da pauta do Congresso, né? Vamos continuar, pessoal, repercutindo aqui o processo do Glauber Braga no Conselho de Ética, né? Vou trazer um vídeo aqui para vocês do Glauber Braga desmascarando o militante do MBL, né? Na audiência que aconteceu aí na última semana, a gente vai assistir junto aqui. E depois, pessoal, tem um vídeo aí de hoje, o pastor Henrique Vieira expondo a farra com as emendas impositivas, né? Aquelas emendas parlamentares que o Flávio Dino tentou moralizar com uma decisão do Supremo, né? E também definida aí, está pendente regulamentação e não se sabe ainda, mas de qualquer forma as emendas vão continuar, né, pessoal? Esse é o nosso grande problema. Mesmo que haja regulamentação, essas emendas continuam aí pairando sobre nós e com um custo muito grande, né, do nosso orçamento nas mãos deste parlamento aí, que a gente sabe bem do que é capaz. E na sequência, já que falei em Flávio Dino, o Cabo Gilberto, pessoal, vocês sabem quem é o Cabo Gilberto? Um dos piores bolsonaristas, né? Um dos deputados mais limitados que a gente tem, né? Atacando Lula e Dino, já que eu falei do Dino, né? Mas ele toma ali uma resposta digna, né? Vamos começar aqui, ó, pessoal. Vamos começar profissional para a tela o processo do Glauber Braga, tá, pessoal? Antes de soltar o vídeo, eu quero só fazer aqueles pedidos tradicionais, já que vocês já conhecem, né? Deixa a curtida, tá, pessoal? Me digam no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós. Eu trabalho com o meu movimento político. Isso é atividade profissional? O senhor quer repetir, por favor? Eu trabalho com o meu movimento político. No dia 16 de abril. Isso é fantástico, né, gente? Eu trabalho com o meu movimento político. O trabalho dele é esse, a profissão dele é ser agitador do MBL, né? É impressionante. O senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta, fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de insinuar que eu agredi mulher? Presidente, relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Ponto. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava. E eu nem sabia no estado que ela estava. Eu pergunto se o senhor se arrependeu. Acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Eu estou te pedindo desculpas a você. Pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo no dia 25? No dia 29, ela veio a ser hospitalizada. O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Testemunha se atém a responder a pergunta do... O senhor disse que minha mãe era uma safada. Posso responder? No dia 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva é da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso.
falar então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então, o senhor reafirma... Em todo o contexto da crítica que eu fiz do vídeo... Estou respondendo. Em toda a crítica que eu fiz do vídeo, agora a palavra está comigo. Retiro. Já perguntei ao senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é: o senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada, se referindo a ela? Eu falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por 8 anos. Sua mãe é uma safada. Eu posso responder, assim deputado? Silêncio, por favor, silêncio. Peço silêncio, por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta, então, é: se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então ele reafirma, depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não fez? Não, não lembro. Não lembra. Testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Que numa Câmara de Vereadores, de 19 vereadores, no seu primeiro mandato, em determinados momentos, ela chegou a ter só 2 vereadores que apoiavam o seu governo. Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter a certeza, vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez. Ouvir o senhor... Pessoal, dei uma pausa aqui, só para fazer alguns comentários. Acho que o Glauber Braga está muito bem, né, nessa inquirição, e eu acho que a estratégia, né, do Glauber Braga de transformar este processo na comissão de ética num palanque, e aí nesse sentido, no sentido positivo, né, de transformar num palanque, e nós aqui da Voz Trabalhadora estamos jogando luzes, né, sobre esse palanque. Por quê? Porque a gente acha importantíssimo isso aqui que está sendo feito. O Glauber Braga está utilizando de um processo de cassação contra si na Conselho de Ética para expor os meandros do funcionamento do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso como um todo, expondo os mecanismos internos ali, né, deixando evidente que se trata de uma perseguição do Arthur Lira, naquela data em que ele acusou o relator do processo de ter mudado a sua posição atendendo a um pedido evidente do Lira, citando inclusive ali uma conversa de corredor que eles tiveram, né? Então, o Glauber Braga deixa evidente que é uma perseguição do Arthur Lira, e isso está mais do que devidamente evidenciado, né, por todas as evidências, pelas discussões que o Glauber Braga teve com o Lira no plenário da Câmara dos Deputados, né, pelas acusações fortes que o Glauber Braga tem feito ao Lira e que tem deixado o Lira bastante desconfortável, né, ali na cadeira da presidência. A gente tem acompanhado isso aqui, já repercutimos vários desses incidentes aqui, né, e especificamente sobre a estratégia que o Glauber Braga, nessa primeira semana, nesses 3 primeiros depoimentos, né, que é do militante esse do MBL, que ele retira a chute da Câmara dos Deputados de forma muito acertada, porque como a gente viu, o militante esse perseguia o Glauber Braga, perseguia outros deputados, né, a Luísa Erundina, o pastor Henrique Vieira, o Chico Alencar, o Ivan Valente, a própria Sâmia Bonfim, todos inquiriram este rapaz e deixaram claro os incidentes ali
de perseguição que há. Os próprios vídeos nas redes sociais desse militante deixam isso bastante evidente, né? Então, na oitiva deste militante, do Kim Kataguiri e do deputado Vargas, né, que é um deputado mais bronco, assim, bolsonarista, né, o próprio deputado Vargas disse que se fosse com ele, as ofensas que sofreu a mãe do Glauber Braga, é isso que o Vargas, esse era testemunha da acusação contra o Glauber, né? Mas o próprio deputado Vargas, esse, disse que não aceitaria também aquele tipo de ofensas à mãe dele e que quebraria a pau, né? Se acertaria com um ofensor fora da Câmara dos Deputados. Claro que ele tentou ali, né, numa estratégia, dizer que não podia ter brigado dentro da Câmara dos Deputados, né? Mas enfim. Então, nessa primeira semana, nesses 3 testemunhos, qual foi a estratégia do Glauber Braga? Atacar o MBL, expor o MBL. A gente já repercutiu aqui no testemunho do Kim Kataguiri como o Glauber Braga desmascara a hipocrisia do Kim Kataguiri, expõe integrantes do MBL com postagens e falas supremacistas, preconceituosas, racistas e atuais integrantes, né? E o Kim Kataguiri admite que é da coordenação nacional do MBL e não tem nenhuma providência no sentido de advertência, de reprimenda a esses integrantes. Ou seja, deixa evidente que o MBL é um movimento fascista. Então, vamos dar sequência aqui, pessoal. É afirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada, me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Não era a pergunta? Quem tá no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. A velha estratégia da direita, né? De vir com a cadeira de trabalho. O Glauber vai perguntar agora para ele. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por 5 mandatos. Sou advogado e tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Me orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz e do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é: qual é atualmente a minha atividade? É conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor: qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta objetiva: quanto o senhor ganha mensalmente do projeto Renovação Liberal ligado ao MBL? R$2.000 por mês. No dia 16 de abril, então, o senhor vem de carro. Quando o senhor chega na entrada da Câmara dos Deputados, a quem que o senhor solicita entrada? A que gabinete? Quem autorizou a sua entrada no espaço da Câmara dos Deputados? Gabinete da Adriana Ventura, do partido que eu sou filiado e que eu fui candidato. Presidente, então temos um problema, relator. Porque na informação que consta e disponibilizada pela Polícia Legislativa ao Conselho de Ética, a informação não bate. Porque a informação que foi remetida ao Conselho, e eu pergunto, inclusive, se é fato, para que não cometamos aqui nenhuma injustiça, é que a autorização ou a solicitação de autorização dada pela testemunha tinha sido do gabinete do deputado Nicolas Ferreira. O meu? Não lembro disso. Então, presidente, relator, peço então que essa informação que foi repassada ao Conselho de Ética possa ser devidamente avaliada. Inclusive, estou aqui, meu advogado, doutor André Maimone, me passa a informação objetiva de que a autorização não tinha sido dada pelo gabinete da deputada Adriana Ventura. Eu peço, presidente, peço ao relator que a deputada Adriana Ventura seja chamada ao Conselho de Ética para dar essa informação, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Enrolou, hein? Enrolou os dois. É muito boa a estratégia do Glauber. Ele vai envolver todo mundo, gente. Ele vai botar todo mundo sentadinho ali naquele banco para falar isso. Perfeito, vai jogando luzes sobre essa questão. Vai jogando luzes e vai ficando evidente
o que é esta direita podre, esse movimento MBL, Renova Brasil, quem são esses deputados que estão lá representando essa gente? Muito bom. O senhor publicou um stories onde tinha uma foto do Congresso com a palavra missão e um emoji com a mão na boca, denotando segredo. A justificativa oficial é que o senhor teria vindo tratar do projeto de motoristas por aplicativo. Nesse caso, qual é o motivo da publicação dando a entender que existia uma missão secreta? Eu estava ajudando eles e ninguém sabia disso. Eu vou repetir a pergunta, presidente. Se o senhor disse vir tratar de um projeto que era em defesa dos motoristas por aplicativo, o porquê de um emoji, porque não tinha sido uma publicado. foto do Congresso Nacional dizendo se tratar de uma missão secreta. secreta. Porque não tinha sido publicado e avisado que eu tinha vindo aqui por causa desse motivo. Então a missão secreta seria a defesa Ajudar dos os trabalhadores motores por aplicativo. É. Fazer política, deputado. Fazer política. Isso seria secreto? Seria um segredo? Se eu não avisei a ninguém, isso, de certa forma, era secreto. É bem razoável essa explicação e, evidentemente, evidentemente a minha afirmação contém ironia. Vou continuar. Quantas vezes você... Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado a fragilidade intelectual, para dizer o mínimo, né, da turma do MBL. Né? Já foi atrás de mim, munido de equipamento de gravação. Não lembro. Se o senhor não sabe quantas vezes fez isso, me leva a imaginar que não foi uma única vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. O senhor, inclusive, perdeu as contas e fazendo campanha eleitoral, quando mais uma vez ele chega. O vídeo vai ser apresentado no Conselho. Antes disso, numa roda de conversa no Largo da Carioca, ele faz uma transmissão ao vivo e chega com um grupo ao Largo da Carioca, onde eu presto contas. Além das vezes em que ele já fazia isso, fez por mais 2 vezes depois da campanha eleitoral. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia gratuitamente? Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o Pedro. O Pedro, então, gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período está com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não sei. O senhor pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Conselho de Ética faça contato com o Pedro para saber se tem esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Conselho? E vai chegar na conclusão que nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então, o senhor afirma que o Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado pelo Pedro. Vai entrar em contato com ele, vou passar o contato para ele e vai perguntar para ele. Presidente, eu quero afirmar a Vossa Excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Tem algum material das gravações que o senhor fez em sua posse? Desse caso específico que você está citando, não. Deputado federal, frouxo. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Tá ligado que se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Senhor Gabriel, o senhor se recorda de ter proferido essas palavras? E não foram ditas ao senhor. O senhor se recorda de ter proferido essas palavras? E não foram ditas ao senhor. O senhor se arrepende de ter dito essas palavras? E não foram ditas ao senhor. Algumas delas foram ditas ao seu assessor que estava me agredindo. A minha pergunta é outra. Não. O senhor se arrepende? Não. Não se arrepende? Não. Deputado federal frouxo. A quem o senhor se referia, então? Quando você estava colocando o pessoal para ficar me agredindo. E tem filmado isso também. A quem o senhor estava se referindo? Que o senhor colocou o pessoal para me agredir. Eu estou citando. O senhor se arrepende? Não.
Não se arrepende. Não. Do processo 003133-95.2023.8.16.0001, Tribunal de Justiça do Paraná, uma ação civil de reparação pela invasão e violência na Universidade Federal do Paraná. Houve uma carta precatória ao Rio de Janeiro para notificação. Eu pergunto se a testemunha foi notificada em relação a esse processo. Você citando assim, numeralmente, qual que é o processo, eu não lembro de cabeça. Universidade Federal do Paraná. Certo. Mas qual que é o processo? O senhor não lembra? Qual que é o teor do processo? O senhor não lembra? Qual é o teor do processo? Eu estou perguntando se o senhor foi notificado em relação a algum processo. Alguns, sim. Quais processos o senhor foi notificado, então? Se for o que eu estou pensando que é, eu fui. Sobre eu queria que o senhor relatasse, do Paraná. Eu queria que o senhor relatasse para os presentes do Conselho de Ética. O senhor disse que foi citado em alguns processos. Eu queria que o senhor relatasse os processos em que o senhor já foi notificado. Esse é um processo criminalmente sobre a Universidade Federal do Paraná, alegando que a gente agrediu uma funcionária da limpeza dentro da Universidade Federal do Paraná, que... Silêncio, por favor. Que a gente agrediu a funcionária da limpeza, sendo que, como eu sempre digo, né, a gente tem tudo filmado. Testemunha, eu não estou solicitando que o senhor diga o que aconteceu nesse momento. Eu pedi que o senhor diga quais são os processos que o senhor responde que já foi notificado, ponto. Da Universidade Federal do Paraná que eu lembro é essa daí. O senhor tinha acabado de dizer que não se lembrava, não, agora tem lembra. outros processos, mas ligados a esse daí quais são os outros processos que o senhor responde? Essa é a pergunta. Ligados a esse, só esse daí. Não estou falando ligado a esse, estou falando de todos. Aí de cabeça eu não lembro. São tantos, né? São tantos que eu não lembro, né? Aquela história. Gente, isso é o MBL, né? Isso é o MBL. Eu quero assim, ó, se alguém defende o MBL, que diga aqui na caixa de comentários uma coisa que o MBL tenha feito de bom para o Brasil. De bom. E essas audiências são importantíssimas aí no Conselho de Ética, porque o Glauber Braga simplesmente inverteu os polos do processo, né? O processo que era para a cassação dele se transforma num processo para expor definitivamente a carga que é este MBL na política e na sociedade brasileira. O que é o MBL? O que faz o MBL? As práticas preconceituosas do MBL. Tá tudo aí. Quantas vezes esses militantes do MBL não invadiram universidades? Na pandemia. Na pandemia invadiam hospitais, gente, essa turma aí da extrema-direita. O MBL não é uma, duas vezes que eles invadiram universidades, gente. Aí a Universidade Federal do Paraná tem um processo criminal com a acusação de que agrediram servidora, funcionária da universidade. Então, para que serve o MBL? Quem financia o MBL? E é isso que o Glauber está levando para esse processo. E vem mais coisa por aí. Vem mais coisa de outros atores da política brasileira, inclusive do Arthur Lira. Vai chegar o momento do Arthur Lira entrar nessa pauta aí. Então, assim, ó, aplausos ao Glauber Braga. Estamos aqui na trincheira, jogando luzes aí sobre o que está acontecendo lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vamos avançar aqui, pessoal. Vamos avançar para o pastor Henrique Vieira, tá? Hoje, isso aconteceu hoje, expondo a questão das emendas, a farra das emendas. Antes de soltar aqui, ó, pessoal, deixa eu pedir a curtida para vocês e digam aqui no chat de que cidades estão assistindo, isso aqui é muito importante para nós. E o nosso clube de membros, tá, galera? Quem puder depois aí, R$ 1,99 por mês, quem puder contribuir com o canal, entrar na nossa comunidade, será muito bem-vindo. Reduzir de forma simples e direta, desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões. E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, o PSOL apresenta um conjunto de emendas
para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Cabo Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Está de boa. Apenas rebater o parlamentar que me antecedeu com relação à decisão do ministro Flávio Dino. O parlamentar esqueceu, senhor presidente, de falar que Lula governa com o judicialismo de coalizão. Nós falamos e provamos. O ministro Flávio Dino não poderia jamais, de uma canetada só, de forma monocrática, rasgar a Constituição, rasgar 4 emendas constitucionais em vigor desde 2015. Existia nessa casa a chamada RP9, Emenda do Relator, conhecida como orçamento secreto. Nós não sabíamos que deputado destinava, para onde ia, e no período Arthur Lira esse valor cresceu exorbitantemente. Falta transparência, enfim, houve uma ação do PSOL, o STF então tomou uma decisão, acabou a tal RP9 e mudou para outras modalidades de emendas. É importante dizer aqui, né, que esse orçamento secreto foi fundamental para que os processos de impeachment contra o Jair Bolsonaro fossem todos arquivados, né, pelo Arthur Lira, e inaugurou esse orçamento secreto, inaugurou, assim, talvez os piores momentos. A Simone Tebet veio a público dizer que era o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Então eu não preciso dizer mais nada, né? E isso colocou poderes absurdos nas mãos do Lira, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? E, enfim, como disse o pastor Henrique, o Supremo decretou a inconstitucionalidade desse orçamento secreto do Bolsonaro. Aqui para 2, emenda das comissões e a chamada emenda PIX. O que acontece, na nossa opinião? Não resolveu o problema. As chamadas emendas de comissões são valores impressionantes, chega à marca de 10 bilhões por ano e fica em nome de um colegiado, ou seja, continua um mecanismo anônimo de destinação de recursos. Importante que a sociedade brasileira entenda isso. Mecanismo anônimo de destinação de recursos, portanto, falta transparência, falta controle. E nas emendas PIX, tem uma transferência fundo a fundo. E quando chega, por exemplo, nas prefeituras, não tem a chamada rastreabilidade, não tem a transparência, não sabemos para onde de fato vai esse recurso. Então, veja bem, o parlamento pode contribuir com o executivo por meio de emendas parlamentares? Eu até acredito que sim, mas do jeito que tem acontecido nesse parlamento, o que está de fato acontecendo é um sequestro do orçamento do poder executivo. São quase 50 bilhões por ano de emendas parlamentares, parte significativa delas sem rastreabilidade, sem transparência, sem controle sobre o resultado. Não é contribuição parlamentar ao Poder Executivo. O nome é sequestro do orçamento do Poder Executivo por uma lógica obscura e anônima de aplicação de bilhões. Então, para a sociedade que está nos assistindo, o governo deixa de ter capacidade de investimento em posto de saúde, em hospital, em universidade pública, em políticas de combate à fome, soberania alimentar, transporte, previdência. O governo perde a sua capacidade de governar porque grande parte do orçamento está sequestrada por uma maioria dentro do parlamento e a gente sequer sabe que parlamentar está destinando o recurso e para onde esse recurso vai. Nós do PSOL não vamos assinar embaixo essa lógica. Então, nós... Extremamente didático, né? O pastor Henrique Vieira, importantíssimo
primeiro mandato desse deputado aí, do pastor Henrique Vieira. Eu acho que, além da contribuição do debate, né, fé e religião e política, né, que ele traz uma contribuição muito importante ao fazer ali o enfrentamento com o Feliciano, com o Tony de Paula ali e outros pastores, né, fundamentalistas ali da extrema-direita, né, ele faz o contraponto a essa gente. Ele tem excelentes contribuições como essa que a gente está assistindo aqui, né? Temos aqui alguns problemas desse projeto, que é um esforço. Galera, aqui, ó, para quem ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, ó, os links estão na descrição do vídeo, tá? Depois que terminar o programa aqui, convido vocês a irem na descrição do vídeo e se cadastrarem nos nossos grupos ali. Mas nos parece insuficiente. Primeiro, continua uma destinação anônima das emendas de comissão. Falta transparência. Segundo, falta critério para saber a divisão do montante global entre as comissões. Por que vai tanto dinheiro para turismo? Por que vai um outro valor para trabalho? Por que vai outro valor para saúde? Qual é o critério que pega esse valor global e distribui entre as comissões? Ninguém sabe, ninguém viu que critério é esse. Então, esse projeto não avança nisso. Além disso, o valor, gente, é muito elevado. Eu insisto. O que o governo federal tem para investimento, que a gente chama de gastos ou investimentos discricionários, é o valor de 200 bilhões por ano. Isso é o governo federal. Sabe quanto o parlamento brasileiro mobiliza de recursos? 50 bilhões. Quase um quarto, comparando com o orçamento do governo federal. Esse valor é injustificável. Está tirando recursos do governo e impossibilitando ou dificultando o governo de fazer investimentos mais estratégicos, panorâmicos, em políticas públicas que possam melhorar a vida do nosso povo. Então não é um debate só técnico, é dinheiro que deixa de chegar em política pública, lá para o posto de saúde, lá para o hospital público, lá para garantir uma creche em tempo integral, ou esse dado aí que o Henrique Vieira traz, eu conheci outro dado. Ele falou em 200 bilhões, né, para investimento e 50 estariam concentrados nas emendas parlamentares. O dado que eu tenho é que são pouco mais de 100 bilhões para investimentos. Então, o parlamento já estaria dividindo meio a meio com o governo federal. Tem que ver, tem que checar bem aí, porque não sei, tem uma divergência entre o dado que eu conheci e que o pastor está trazendo aqui. O Henrique ampliar a universidade para a nossa juventude. Além disso, falta transparência e rastreabilidade nas emendas PIX. Portanto, o pessoal apresenta um conjunto de emendas para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Primeira emenda, o autógrafo do deputado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque isso dá transparência. O deputado vai ficar lá com a sua assinatura dizendo: eu fui o responsável pela emenda tal. Segundo, critérios mais objetivos para distribuir o valor geral entre as comissões. Não pode ser uma decisão de um pequeno grupo numa sala fechada que a gente não sabe o que significa. Então o pessoal montou uma estratégia. Tem uma parte desse valor que é fixa, relacionada ao número de membros da comissão. E uma outra parte que é variável de acordo com o plano plurianual. O que isso significa? Que, de acordo com as estratégias do governo, que seja qual for, o governo eleito, você vai ter mais emendas para áreas priorizadas pelo governo eleito. E o governo foi eleito para governar. E para governar, precisa ter capacidade de investimento, precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Cabo Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Está de boa. Terceira medida, de acordo com indicações, Cabo Gilberto, do TCU, Tribunal de Contas da União, transparência e controle sobre as emendas PIX. E um reajuste das emendas que seja baseado na inflação, para não permitir o que está acontecendo.
Vou tentar traduzir de forma simples e direta. Desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões. E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, temos que dar limite a esse valor, temos que dar transparência a esse valor, temos que dar controle social a esse valor. Isso não é moralismo frio ou purismo inconsequente. É para garantir que recurso público chegue lá na ponta, melhorando a vida do nosso povo. E não seja moeda eleitoral para sequestrar o poder executivo e ninguém sabe exatamente para onde vão bilhões e bilhões e bilhões de reais. Portanto, nós não vamos votar favoravelmente ao regime de urgência, porque queremos debater o projeto, melhorar o projeto, para que dinheiro público chegue em coisa pública, que lá na ponta faz o nosso povo viver bem, viver melhor. Estamos aqui às vésperas da... É só bom lembrar, né, pessoal, que essa discussão está acontecendo aí pela decisão do Flávio Dino. Enquanto não houver essa regulamentação, as emendas estão suspensas, né? A grana das emendas está suspensa, e é por isso que eles estão querendo, o Lira, o Centrão e a turma que se beneficia dessas emendas estão querendo aprovar regime de urgência. Então o pastor está fazendo toda essa sustentação ali, né? E outra coisa que é importante lembrar, né? Essas emendas foram fator decisivo agora nas eleições municipais, elegeram vários prefeitos do Centrão e dos políticos que mais se beneficiaram destas emendas PIX e emendas aí impositivas, né? Realização da reunião do P20, parlamentares dos países do G20, e quero saudar essa Câmara dos Deputados. Bueno, Alice Portugal já entrando em outra pauta aí da questão do G20 que está se aproximando aí, né? Brasil na presidência do G20. Certamente foi uma boa fala ali da Alice Portugal, seria até interessante a gente assistir, mas ainda temos um último vídeo aqui na pauta, ó, pessoal. Na CCJ, os bolsonaristas não desistem e aprovaram um projeto aí para enfraquecer o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Projeto golpista, né? Projeto golpista, estão tentando aprovar. Vamos ver do que se trata aqui, ó, pessoal. Pauta, e tem 8 projetos de lei complementar de número 10 de 2022, da senhora Caroline Detoni, que dá nova redação aos incisos 2 e 5 do artigo 197 do Código Eleitoral, para tornar ainda mais clara a competência dos tribunais regionais eleitorais para proceder à totalização dos votos apurados na respectiva circunscrição. Eles continuam atacando o processo eleitoral brasileiro para justificar a narrativa golpista, para justificar, continuam tentando justificar essa narrativa das urnas eletrônicas, mesmo tendo ganhado as eleições, a direita com resultados, né, com vitórias da direita nas eleições municipais, né? Mesmo assim, eles continuam com essa cantilena golpista, né, pessoal? Deixa eu pedir aqui, ó, antes de continuar, deixa a curtida e digam no chat de que cidade estão assistindo, tá, pessoal? E, de novo, desculpa ser chato, tá, pessoal, mas isso aqui é importante para o canal, ó. Seja membro, já estamos com mais de 250 membros da nossa comunidade, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Nem fiz o cálculo aqui, mas deve dar algo em torno do que 20 centavos por mês, menos até, né? 10 centavos, eu acho. Menos de 10 centavos, gente. 5 centavos por mês, eu acho, por dia. Acho 5 centavos por dia, né? 5, 8 centavos por dia. Presidenta, nós acabamos de sair de uma eleição. É fato que não vi nenhuma contestação, como de costume em pleitos anteriores, em relação às urnas eletrônicas. Funcionaram bem. Eu me recordo, eu estava numa live, às 17h20 já tinha resultado saindo, com total serenidade, tranquilidade. Então nós queremos debater melhor essa matéria. Tá? Ele deixa claro que os tribunais regionais eleitorais fazem a contagem das regiões. Então, o que a gente está falando aqui é de descentralização. Essa proposição, ela parte de uma premissa falsa. Ela parte de uma premissa... Presidente, eu queria que fosse assegurada a minha palavra. Ela parte de uma premissa de que o TSE retira competências do TRE. Isso não procede. Isso não é verdadeiro.
O TSE diz respeito à totalização dos votos em nível nacional e à totalização dos votos que acontecem em todos os cantos desse Brasil. Então, portanto, ela parte de uma premissa daqueles que questionaram muito as urnas eletrônicas, questionaram a eleição de 2022, porque eu não vi nenhum questionamento, deputado Patrus, nestas eleições de 2024. É o mesmo sistema eleitoral que foi questionado em 2022, que, em verdade, buscava-se construir motivos para golpear a vontade popular. Se não me engano, a deputada Bia sugeriu uma audiência pública sobre essa matéria, se não estou enganado aqui, porque a sessão hoje está muito barulhenta. Uma audiência pública para a gente aprofundar e debater, tudo bem. Agora, votar o projeto agora, nós somos contra. É uma tentativa... Eles continuam fazendo barulho nas sessões, eles continuam não deixando. Vocês viram ali a Cocai, né, rogando para que fosse respeitado o seu direito de fala, né? Essa é a estratégia bolsonarista lá no parlamento, né, pessoal? Absolutamente derrotada pelo próprio povo brasileiro, de tentar questionar o resultado das eleições e questionar os tribunais eleitorais, em particular o TSE. Porque não há nenhum tipo de retirada de competência, eu diria, das juízes, juntas eleitorais e TREs no processo de apuração do voto. Porque ela independe da localização física dos equipamentos. E aqui se desconsidera isso. Se desconsidera que não há nenhum tipo de interferência, ou prejuízo, ou retirada de competência, apenas se busca retomar um discurso que já foi vencido pela própria força das instituições brasileiras. Não vai interferir em nada. Em nada. Eu sugiro aos parlamentares que são contrários que leiam o projeto como é objetivo e simples, senhora presidente. Senhor relator Paulo Bilinski. Está muito claro. Aqui se tentou dizer que o processo não é transparente, ou é menos transparente. E por isso precisa ser modificado. É uma premissa falsa. É uma premissa falsa, porque a discussão da totalização é uma atividade administrativa. E, em verdade, ela foi validada pela história do próprio povo. Aliás, foi validada por aqueles que questionaram, tentaram fazer um golpe, depredar ou estimular a depredação da sede dos três poderes, tentaram e exigiam uma intervenção militar contra o resultado das urnas para fazer o Brasil voltar ao que o Brasil não pode voltar, que é uma ditadura militar. E foi essas mesmas pessoas agora se calaram frente ao resultado da eleição 2024. Não houve nenhum questionamento. Aliás, você tirar a centralização, você aumenta a fragilidade com relação aos ataques de hackers. Só assim, né? Houve um questionamento, tá, Érica Cocai? Fortaleza teve questionamento. Fortaleza, onde o PT venceu, teve questionamento aí de um pseudo-jornalista, que eu nem vou dizer o nome, né? Trabalha lá naquela rede Faroeste. E assim, né? Importante dizer que a Érica Cocai não tocou nesse ponto. Talvez, acho que o Patrus Ananias fala na sequência, talvez ele até, eu antecipe aqui o que ele vai dizer. Mas essa sugestão, essa ideia destrambelhada dos bolsonaristas, que é só o que eles têm, né? Só tem ideia destrambelhada, eles só têm projeto para estragar o que está dando certo, estragar o que está funcionando, desrespeitar as instituições, e para destruir o país, né? Esse é o projeto deles. Então, essa é a ideia deles. Como é que funciona hoje? O TSE centraliza a apuração dos votos. Como é que funciona? Cada seção do Brasil envia os dados, né? Assim que termina a votação, eles retiram ali das urnas um chip, alguma coisa que tem ali na qual estão todos os resultados. Esse chip é inserido num computador, e vai diretamente para o sistema do TSE, que faz a contabilização dos resultados. Eles estão querendo que cada estado, os 27 estados, façam essa apuração e depois passem esses dados para o TSE. Ou seja, eles estão querendo criar possibilidades de fraude para legitimar o discurso deles, gente. Porque como no sistema atual não existe nenhuma possibilidade de fraude, nenhuma, isso é científico, eles precisam criar fragilidades no nosso sistema eleitoral para legitimar o discurso que eles vêm há anos tentando implantar. É disso que se trata isso aqui. Parágrafo único.
as competências dos tribunais regionais eleitorais previstas neste artigo são indelegáveis e insuscetíveis de avocação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos afrontando aqui toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que é o direito fundamental das pessoas físicas e das entidades de colocarem recursos para apreciação dos tribunais superiores. Coloca o Tribunal Regional como uma instância decisiva, única e exclusiva, sem nenhuma apreciação. Está escrito aqui. Vamos discutir claramente o que está escrito no parágrafo único. Vamos discutir a proposta. Ora, nós vivemos no Brasil hoje processos eleitorais que o mundo inteiro aplaude. Nós queremos aqui uma coisa emendada com a outra. Este projeto de lei está vinculado também a essa ideia aqui, presidente, infelizmente, quero prestar minha homenagem às pessoas que estão segurando os cartazes, quero respeitar as pessoas, mas dizer que democracia com contagem de votos é uma volta à República Antiga. O que nós estamos discutindo aqui, inclusive, é essa questão de colocar o processo eleitoral à moda antiga no Brasil, a volta do voto de cabresto, a volta das urnas controladas. Tem uma história boa aí nas nossas tradições que fala isso, né? O sujeito deu lá, colocou certinho lá, ó, a urna para ser contabilizada lá no envelope. Aí o eleitor pergunta para ele, para o coronel, colocou a urna lá dentro do envelope fechadinha, né? Falou, uai, coronel, eu não vou saber em quem que eu vou votar, não? Aí o coronel falou, claro que não, meu filho. Você não sabe que o voto é secreto? Então é esse o retrocesso que nós estamos tendo no Brasil hoje. Porque mudaram o que está dando certo no nosso país. Porque essa ideia sempre do retrocesso, eu fico com a dúvida. Se não estão por trás desses sentimentos contra o nosso país, contra o Brasil. Nós sabemos que as forças da direita mais sectária, intolerante, eles querem o golpe, como quiseram no 8 de janeiro, e nos dias que antecederam e seguiram ao 8 de janeiro. O Brasil viveu experiências golpistas, sempre da direita. A tentativa de golpe contra Getúlio Vargas em 1954, que o suicídio de Getúlio impediu. A tentativa de golpe da direita em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, e a tentativa de impedir a posse do vice-presidente eleito João Goulart. O golpe que deu certo, infelizmente, o golpe contra a democracia, o golpe de 1964. E a direita brasileira, insatisfeita com o próprio golpe, deu o golpe dentro do golpe, com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Essa é a história da direita brasileira. É a direita golpista, é a direita antidemocrática, é a direita submissa aos interesses econômicos maiores, inclusive de fora do nosso país, da nossa pátria. É voltar às eleições falsificadas, é voltar às eleições dos tempos do Brasil, é voltar às eleições do tempo, né, que antecederam a Revolução de 1930. Aquelas eleições direcionadas, calculadas, acertadas, as eleições oficiais. O que está por trás disso? Quais são os interesses que estão por trás? Por que mudar o que está dando certo? Nós temos setores na política, na economia e em outros setores da vida, mas principalmente aqui na extrema-direita, que é uma direita absolutamente descomprometida com a democracia, com os valores éticos, com o projeto nacional brasileiro. E por trás desse projeto está, inclusive, uma proposta de desconstituição do Poder Judiciário. No passado, a direita dava golpes com tanque na rua, com apoio, infelizmente, de setores militares. Hoje, a direita busca os golpes mais sutis, fragilizando o Poder Judiciário, fragilizando o próprio Poder Legislativo. É esse o caminho para fragilizar a democracia e fazer prevalecer os interesses privados, os interesses econômicos. Qualquer pessoa razoável, comprometida com a democracia, vai perceber isso. Eu vou concluir lendo mais uma vez. A quebra da estrutura do Poder Judiciário. As competências dos tribunais regionais eleitorais, previstas neste artigo, são indelegáveis e insuscetíveis
de avocação pelo Tribunal Superior Eleitoral e também suscetíveis de avocação pelo Supremo Tribunal Federal, pelo poder, pelas instâncias maiores. É a quebra da estrutura judiciária no país. Foi aprovado o parecer, sim 31, não 3. Graças a Deus. Pois não, deputada Érica. Viva a democracia! Presidente, os conceitos de democracia também são pisoteados pelas botas literais e metafóricas, porque achar que aqui é uma ode à democracia é, em verdade, um atentado contra a própria democracia, que, aliás, é a condição predominante de intervenção destes que gritam contra a própria democracia e buscam, inclusive, depredar as sedes dos três poderes. Tá aí. É como eu falei, né? Eles vão tentar, de todas as formas, fragilizar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral, eles são inimigos da existência de uma justiça eleitoral, que é uma conquista brasileira lá sabe, do século passado. Ainda existem muitos países hoje que não tem uma justiça eleitoral como a gente tem. E é importantíssimo o papel da justiça eleitoral brasileira no nosso processo, né, democrático. Mas, enfim, faz parte da estratégia deles, gente. Faz parte. Eles vão corroendo o sistema por dentro. Até para, como eu disse aqui, para criar as fragilidades no procedimento eleitoral, no processo eleitoral, que justifiquem as narrativas golpistas deles. Então, olho vivo com isso aqui, ó, aprovado na CCJ, deve seguir para o plenário da Câmara dos Deputados essa proposta aqui, de bagunçar a justiça eleitoral brasileira e o sistema eleitoral. Galera, chegamos ao fim, tá? Chegamos ao fim. Quem chegou ao fim, tenho certeza que vai deixar sua curtida aqui e um comentário no chat, ó. Quem chegou ao fim, deixa aquele comentário, ó. Cheguei até o fim. Gostei do programa, não gostei, sugestões de pauta, o que vocês querem ver aqui no canal, né? Aquele comentário ali para a gente poder conversar um pouco aqui na caixa de comentários. Não sabe o que vai dizer? Diga a cidade que está assistindo, se é que não disse ainda, né, pessoal? Espero que tenham dito aí. O nosso clube de membros, deixa eu pedir mais uma vez aqui, ó, R$ 1,99 por mês, te torna membro, tem selinho, emoji, teus comentários têm preferência na leitura e uma série de vantagens aqui no canal. Estamos com mais de 250 já na nossa comunidade de membros, tá, pessoal? E crescendo. O nosso Pix ficou aqui, ó, o QR Code, está aqui a chave do Pix do canal, que é o e-mail do canal. Vocês podem também mandar e-mail aqui nessa direção, ó, com críticas, sugestões. E para fechar aqui, ó, pessoal, grupos de WhatsApp e Telegram. Eu vi hoje, pessoal, estamos com 700 pessoas já no nosso grupo de WhatsApp. Vou dar um abraço desde logo para quem está lá na nossa comunidade do WhatsApp e do Telegram. Mas como é que eu faço, Portinho, para entrar nos grupos? Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? É só ir ali no link, clica em cima do link, te cadastra, serás muito bem recebido nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Certo, pessoal? Semana começando aí, espero que todos tenham uma boa semana aí. Uma ótima semana para todos e todas. Paz entre nós, guerra aos senhores.